Fala galera que acompanha o canal Aquarismo Resenha, tudo bem com vocês pessoal? Hoje eu estou aqui para falar sobre os ciclídeos anões. Muitas pessoas me pediram para falar sobre os ciclídeos anões, resolvi então estudar. Eu nunca criei ciclídeos anões, mas eu resolvi estudar sobre eles para poder estar passando para vocês. Então, antes de começar esse vídeo, não esquece de clicar aqui em gostei, rapidinho, clica aqui em gostei, de se inscrever pelo canal se você estiver pela primeira vez, convida todo mundo para se inscrever aqui, estamos quase em 2.000 inscritos, e você sabe, chegando a 2.000 inscritos tem aquele prêmio muito top, muito da hora. Então, se inscreve aqui, curta esse vídeo, tamo junto e é nóis! Originário da América do Sul, mais especificamente da Bacia Amazônica, os ciclídeos anões, eles vivem numa água que varia o pH de 5,5 até 6,4, numa temperatura de 25 a 28 graus, e quando adulto eles chegam no máximo a 10 centímetros, então são peixes bem pequenos mesmo. E o seu habitat natural, o rio onde eles vivem, é cercado por muitas árvores, então cai muitas folhas na água. O substrato daquela região, ele é um substrato bem arenoso, coberto de folhas de árvores e de raízes e troncos que já estão bem velhos. Então é por causa disso que tem essa acidez tão grande na água, pois tem muitas folhas de árvores, tem muitos galhos de árvores, e aquilo ali vai montando o habitat natural desses peixes. Tem algumas plantas que também existem nessa região, como por exemplo a Equinodoros e a Cabomba. Então, se você quer montar aí um aquário adequado para esse tipo de peixe, você precisa estudar certinho como é o ambiente natural e fazer aí montar o aquário para eles. Mas para você montar o aquário, há duas opções a se fazer. Primeiro, nós temos que entender que existe o aquário biótopo e existe o aquário temático. Há uma diferença muito grande que as pessoas confundem às vezes sobre aquário biótopo e aquário temático. O que é o aquário biótopo? É aquele aquário que você procura reproduzir o máximo possível do que existe na natureza. Então você vai estudar sobre o rio, vai ver como é o ambiente natural e reproduzir no seu aquário. Tudo que tiver lá no rio, você vai colocar no seu aquário. Então, se o ambiente natural deles é bem arenoso, um substrato bem arenoso, com galhos velhos, raízes velhas, com folhas de árvores, você precisa colocar isso dentro do seu aquário. Vale lembrar também que se você quiser colocar plantas, você precisa colocar as plantas que tem naquela região, no caso a Equinodoros, a Cabomba e algumas outras plantas que tem naquela região. Então, se você quer montar um biótopo, você precisa fazer dessa maneira. A iluminação não pode ser muito forte, porque por estar cercado de árvores, então o rio ele é um pouco mais escuro, não tem uma iluminação tão forte. E se você quer fazer biótopo, você precisa reproduzir da mesma maneira. Ah, Guilherme, mas eu não quero fazer biótopo, eu quero fazer um aquário temático. Aí você não precisa fazer de acordo com o que tem na natureza. O que é o aquário temático? É não buscar realmente o habitat natural do peixe. Você pode acrescentar alguns outros peixes, você pode acrescentar algumas outras plantas que não tenham no ambiente natural do seu peixe, que não tem naquele ambiente que ele vive. Ah, mas eu vou colocar qualquer peixe. Não, você precisa ver se o pH é adequado, se a temperatura é adequada, ver tudo certinho, se está adequado com os ciclídeos anões que você quer montar e você não quer fazer o biótopo natural, você pode sim colocar junto. Então, se você quiser colocar, por exemplo, coridora, ou quiser colocar alguns tetras, alguns outros peixes que o pH dele é bem ácido e a temperatura dele também é mais baixa, você pode colocar sem problema nenhum. Então fica a seu critério e a sua escolha, se você quer montar um aquário biótopo ou se você quer montar um aquário temático. Vale lembrar que você precisa respeitar algumas exigências dos peixes. pH
temperatura, você precisa colocar peixes que sejam adequados um com o outro e também não exagerar muito na iluminação, porque esses peixes que são da bacia amazônica, uma iluminação muito forte vai estressar muitos peixes, pois no ambiente natural deles, eles não têm essa luz tão intensa. Então, algumas coisas que você precisa ficar atento aí na hora de montar o seu aquário para ciclídeos anões. O comportamento deles, como de quase todo peixe que é ciclídeo, é um comportamento um pouco agressivo. Porém, a agressividade deles é dividido em 3 categorias. A primeira categoria é os gregários, que são espécies como xadrezinhos, ramirezes, que preferem viver em grupos hierárquicos, que tem os líderes e tem os submissos. Então, há de vez em quando algumas disputas ocasionais por território, mas não é sempre que isso ocorre. Então, esse grupo dos gregários, ele é os peixes mais tranquilos, entre aspas, dos ciclídeos anões. O segundo grupo é dos peixes semi-agressivos, que são espécies dos gêneros da Laetacara, Ivanacara e Nanacara. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que eu li, é assim que eu estou passando para vocês. Se eu tiver errado, vocês me corrijam depois a pronúncia. Esses peixes, eles toleram moderadamente companheiros da mesma espécie. No entanto, eles defendem muito o território quando invadido. Então, eles são peixes que toleram os peixes das mesmas espécies junto com eles, mas se invadir o território, aí sim tem briga, tem muita agressividade, mas eles são os semi-agressivos. Agora, o terceiro comportamento que tem dos ciclídeos anões são os agressivos. Nisso se encaixam os apistogramas, apistogramoides e os taeniacara. Esses peixes, eles são os mais agressivos que tem aí dos ciclídeos anões. Eles defendem mesmo o seu território e eles muitas das vezes não conseguem viver no mesmo ambiente com os peixes das mesmas espécies dele. Então, se você vai montar, você precisa estudar certinho qual é o tipo de peixe que você está adquirindo e para colocar no seu aquário, porque às vezes você coloca peixe que é muito agressivo, como por exemplo os apistogramas, e aí depois você vai ter problemas no seu aquário, podendo ocasionar mortes ou lesões nos seus peixes. Então fique muito atento a isso, a qual peixe você está colocando dentro do seu aquário aí de ciclídeos anões. Agora, e esses peixes com outras espécies, por exemplo os tetras ou alguns outros peixes pequenos? No geral, eles são peixes mais tranquilos com peixes de outras espécies, mas você precisa ficar muito atento, porque se você tiver um casal no seu aquário, você vai ter agressividade com qualquer espécie, porque vai chegar a época do acasalamento e aí eles vão querer bater nos outros peixes, vão querer defender o território deles. Então fique muito atento a isso. Eles são tranquilos com outras espécies, mas se você tiver casal, você vai ter algum tipo de problema no seu aquário. O dimorfismo sexual se torna mais perceptível na fase adulta. Então, quando é pequeno, é lógico, pequeno eles já são até quando adulto, mas quando eles são mais novos, é mais difícil para você saber qual é o macho e qual é a fêmea. Quando eles atingem a fase adulta, aí fica mais fácil, porque aí você vai ver que a fêmea, ela tem o seu ventre um pouco mais volumoso e as cores menos aparentes, menos marcantes do que o macho. Então essa é a diferença entre o macho e a fêmea dos ciclídeos anões. A reprodução, como qualquer bom ciclídeo, eles apresentam um cuidado parental muito grande. Então a fêmea, ela deposita os seus ovos, seja na pedra, seja no tronco ou até mesmo nas plantas, e o casal formado ali, eles vão defender aqueles ovos até nascer os filhotes e vão continuar defendendo os filhotes até os filhotes conseguir sobreviver por si próprio. Então eles são muito agressivos nessa parte e ele não deixa nenhum outro peixe se aproximar ali do seu ovo ou dos seus filhotes logo após ter nascido. Vale lembrar que se você tiver coridoras ou tetras, de repente você quer montar aí um aquário com outros peixes sem ser somente ciclídeos anões, precisa tomar muito cuidado caso haja reprodução no seu aquário. Por quê? Se você tiver coridora, a hora que eles colocarem os ovos, pode correr o risco das coridoras comer esses ovos. Se você tiver tetras, por exemplo, pode correr o risco na hora que eclodir esses ovos, nascer os filhotes, os tetras acabar comendo os filhotes dos seus ciclídeos. Então tome muito cuidado com isso. Se você tem aí outros peixes misturados com os ciclídeos anões, se tiver reprodução,
sugiro que você retire os outros peixes e deixe somente ali o casal para cuidar dos filhotes. A sua alimentação na natureza é alimento de pequenos invertebrados. Então, no aquário, muitos ciclídeos anões não aceitam ração, mas alguns aceitam, mas tem outros que não aceitam. E aí você precisa, além de tentar oferecer a ração para os peixes, você precisa oferecer também alguns alimentos aí, que são os alimentos vivos, alimentos naturais para o seu peixe, como por exemplo, as artêmias ou demais invertebrados aí que servem como alimento para peixes. Preferem comer a meia água ou próximo ao substrato, então você precisa ficar atento a isso. E também os ciclídeos anões, eles são mais vagarosos na hora de se alimentar. Então, diferente de outros peixes, como por exemplo os ciclídeos africanos, que comem desesperadamente, se você coloca a ração aqui, ele já sobe, já quer comer, já quer acabar com tudo. Os ciclídeos anões são mais diferentes. Eles são mais vagarosos na hora de pegar a sua alimentação. Eles esperam muitas das vezes a alimentação cair no substrato para eles ficarem escolhendo o que eles vão comer. Então, se você tem um aquário comunitário, tome muito cuidado na hora de alimentar eles. Vê certinho qual é o tipo de alimento que eles preferem e tenta dar especificamente para eles. É mais difícil, com certeza, mas você precisa fazer isso, porque senão você corre um sério risco do seu peixe não se alimentar em aquário comunitário. Então fique bem atento a isso e eu tenho certeza que você terá muito sucesso na criação dos seus ciclídeos anões. Gostou desse vídeo? Se você quer que eu traga sobre outras espécies de peixe também, deixa nos comentários qual o peixe que você quer que eu fale aí, que eu traga vídeos informativos para vocês. Não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais, tá tudo na descrição desse vídeo. Tamo junto! E é nóis!